Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, eu estou chegando com tudo da manhã desta quarta-feira, dia de Mengão queridão. Hoje tem Flamengo e Sampaio Corrêa pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Jogo importantíssimo, porque a expectativa da torcida é: qual será o time que o técnico Tite deve levar a campo para esse jogo contra o Sampaio Corrêa? Porque já o próximo jogo é contra o Vasco. É um clássico que acontece no Maracanã no próximo domingo, dia 4. E aí, nação, qual será o time que o técnico Tite deve levar a campo? Eu já vou adiantar aqui para vocês. Vai ter mudanças, vai ter novidades para esse jogo com o técnico Tite. O Tite ainda está em dúvida se leva realmente um time mesclado, um time aí, pode dizer assim, misto para esse jogo contra o Sampaio Corrêa, ou se de fato ele leva o time que para ele é considerado o time titular. Eu vou trazer a provável escalação do mais querido Brasil para esse jogo, para você ficar por dentro de tudo. Transmissão ao vivo para esse jogo Flamengo e Sampaio Corrêa, logo mais às 9h30 da noite. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, para começar, vamos falar sobre, esse jogo. Hoje, para essa partida o jogo acontece no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, às 9h30 da noite. Flamengo e Sampaio Corrêa. Para esse jogo foram mais de 55 mil ingressos vendidos. Olha só, para você ver, a grandeza da torcida rubro-negra. Por onde o Flamengo passa, é assim, é estádio lotado. A gente viu nos Estados Unidos, rapaz, o Flamengo lá nos Estados Unidos, o Flamengo arrastando a multidão. Parecia até o jogo do Flamengo contra o Orlando City, em torno do estádio ali do Orlando City, parecia até o entorno do Maracanã. A torcida do Flamengo, a euforia da torcida do Flamengo, realmente aonde o nosso Mengão vai. Bom, se falando sobre a provável escalação do Flamengo para essa partida, o técnico Tite, de fato, tem uma dúvida se realmente ele leva o time mesclado, um time misto, ou se ele leva o time considerado titular. Por que eu falo isso? Porque nesta última terça-feira, o técnico Tite, na atividade dessa última terça-feira, ainda nos Estados Unidos, o técnico Tite treinou um time misto, ou seja, um time mesclado. Será que esse time que vai enfrentar o Sampaio Corrêa, Henrique? Tudo indica que sim. Até porque o Flamengo tem um jogo no próximo domingo, dia 4, contra o Vasco da Gama. E esse time mesclado que o Tite treinou nesta última terça-feira, com novidades, com bastante mudanças em relação aos jogadores que a gente está acostumado a ver, nos últimos dias, o Tite treinar. E foram eles: Agustin Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Gerson, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse foi o time treinado pelo técnico Tite nesta última terça-feira, o último treino antes do jogo que acontece hoje contra o Sampaio Corrêa. Você vê ali, que o Wesley entrando no lugar de Varela, Davi Luiz entrando no lugar de Fabrício Bruno, continuando com o Léo Pereira, Ayrton Lucas titular, Gerson também, a Eric Pulgar, De la Cruz, como ele já vinha utilizando De la Cruz também, continuando para esse jogo, Arrascaeta. Já lá na frente temos ali o Bruno Henrique e Gabigol, que hoje é reservas, os dois são reservas, e para esse jogo, no último treino, o Tite treinou junto com esse time. Agustin Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Gerson, Eric Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Já o time que o técnico Tite hoje
considera titular, a escalação que o técnico Tite considera realmente titular, né? É uma dúvida. O técnico Tite deve levar um time realmente mesclado, esse que eu acabei de trazer agora para vocês, ou o técnico Tite deve levar força máxima para o jogo contra o Sampaio Corrêa? Lembrando que no domingo tem um jogo contra o Vasco. Mesmo assim, o Flamengo deve ou não deve ir com força máxima? Vamos lá. O time considerado titular do técnico Tite hoje é esse aqui, ó. Agostinho Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Éric Pulgar, Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Tá aí o time titular do técnico Tite. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Éric Pulgar, Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. E aí, nação? Qual desses dois times, dessas duas prováveis escalações, você levaria a campo hoje para o jogo contra o Sampaio Corrêa? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. A princípio, o técnico Tite deve levar realmente o time mesclado para esse jogo. Essa é a informação que temos, que é essa provável escalação aqui com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser o provável time do técnico Tite para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Lembrando que esse jogo você pode acompanhar através do canal de TV aberto, que é a Band, né? Vai ser transmitido esse jogo em TV aberta. E também pelo Band Esporte, canal de TV por assinatura, que também faz parte do grupo Band. Você também acompanha através dos canais no YouTube, que é o esporte da Band, e também o GOT, né? O canal GOT também vai transmitir esse jogo, Flamengo e Sampaio Corrêa. Tá aí, né? Jogo que acontece às 9h30 da noite, Flamengo e Sampaio Corrêa. Nesse exato momento, o Flamengo está na 8ª colocação do Campeonato Carioca. Flamengo na 8ª colocação com 5 pontos. Lembrando que a única vitória do Flamengo no Campeonato Carioca foi ainda contra o Audax na estreia. Quem estreou foi o time principal. De lá para cá, tiveram 2 jogos com a equipe alternativa, né, contra o Nova Iguaçu e contra a Portuguesa. 2 empates, inclusive Nova Iguaçu 1-1 e contra a Portuguesa 0-0. A classificação do Campeonato Carioca está assim nesse momento, olha só. Fluminense em primeiro com 10 pontos, Botafogo em segundo com 9 pontos, Boa Vista em terceiro com 9 pontos, Vasco em quarto com 8 pontos, Portuguesa em quinto com 7 pontos, Nova Iguaçu em sexto com 7 pontos, Madureira em sétimo com 6 pontos, Flamengo em oitavo com 5 pontos, Volta Redonda em nono colocado com apenas 1 ponto, Bangu em décimo com apenas 1 ponto, Sampaio Corrêa é o penúltimo colocado com 1 ponto, na 11ª posição, e na 12ª tá aí o Audax, né, com 0 ponto. Lembrando que o Flamengo vencendo esse jogo hoje contra o Sampaio Corrêa vai a 8 pontos. Pode inclusive assumir a 4ª colocação, dependendo, né, da rodada. É claro, o Flamengo pode assumir a 4ª colocação, saindo da 8ª para a 4ª colocação. Vamos ver o que deve acontecer. Flamengo e Sampaio Corrêa, logo mais às 21h30, horário de Brasília. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa provável escalação. Time principal, time titular absoluto ou time mesclado? Fique à vontade, deixa aí a sua opinião. Valeu! De agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. E daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.